Ok, estamos aqui tentando conversar com o professor Antônio Soares, que é um dos pré-candidatos, e aí, como na conversa rolou, eleito, mas ficou sempre aquela dúvida. Professor, obrigado por nos receber. O Jornal de Frente com a Notícia se coloca à sua disposição. E pelo que nós observamos aqui, muitos papéis que realmente vão trazer à tona muitas coisas. O que o senhor espera primeiramente da Justiça? Verdade, eu quero agradecer, ao direito que você me deu de resposta, cumprimentar a todos os adeptos do seu site, de Frente com a Notícia, e falar o seguinte, a professora Rosana esteve dando umas entrevistas, e a gente quer esse direito para a gente esclarecer algumas coisas que ficou meio com ponto de interrogação. Professor, a eleição no que tem de provas em papel, ele transcorreu de forma, como se pode dizer, tranquila, e a professora Rosana alegou algumas coisas, entre elas a falta de documentação. Agora fica à vontade para falar e trazer e tirar as dúvidas. Sim, a eleição aconteceu de maneira tranquila, e foi bem transparente, e durante todo o processo a gente teve esse acompanhamento, Teve algumas situações que eu tive que procurar, que realmente tinha algumas falhas no processo eleitoral. Procurei a professora Rosana, onde eu tenho conversas com ela, comunicando dessas falhas. Encaminhei também para a mesma, via e-mail, ofício, pedindo a intervenção de alguns diretores da central, para que pudesse ajudar o SINTEAC local a acompanhar também esse processo eleitoral. A professora Rosana, ela de pronto atendimento mandou as duas pessoas, os dois diretores, para acompanhar uma semana antes do processo, onde o mesmo vieram, analisaram os documentos, não tinha falha nenhuma até então. No dia da eleição, os mesmos diretores vieram, no dia chegaram cedo, que eu até parabenizei os mesmos por chegar cedo, viram a saída da urna, acompanharam o processo durante todo o dia, até o final da apuração, que terminou 8 horas da noite. A contagem dos votos, todo esse processo. Quando os mesmos viram que nós tínhamos vencido, aí eles decidiram cancelar a eleição. Assim, de uma hora para outra, estava tudo bem, nós fomos empossados, temos ata registrada no cartório, então ocorreu. Depois disso ela alegou que estava faltando documentação. Mas eu quero explicar mais uma coisa, que aqui no artigo 57 do Estatuto, ele diz o seguinte, que a eleição habitacional tinha que acontecer em junho. Aconteceu somente no final, no mês de agosto. Como a Rosana não sabia? Como? Se ela disse que conhece o estatuto todinho, e aqui diz que as eleições eram em junho, professora. Outra coisa que a professora alega, e ela diz que desconhece, é a entrega de documento. Ela recebeu sim a documentação determinada pela juíza, que a gente tinha um prazo de 10 dias para entregar o documento, que faltava, que realmente faltava. Nós entregamos esse documento, que foi protocolado pelo SINTEAC. Aqui eu recebi da conferência de documento das 19 pessoas que compõem a nossa chapa. Ela recebeu isso aqui e ela diz agora que desconhece, que ninguém entregou documento algum. A professora Rosana também está faltando com a verdade quando ela diz que não foi comunicada da decisão judicial. 4 dias depois da publicação no Diário da Justiça, que foi publicado dia 23, no dia 27 ela deu uma procuração para os advogados, que aqui estão os dois advogados, acompanhar o caso. Inclusive, eles entraram com a contestação desse documento. Lá no site, quem quiser acompanhar o processo, é só ir lá no fórum. O processo é público e qualquer um pode ter direito ao processo. Então, quem falta com a verdade não sou eu. Professora Rosana, eu tenho uns documentos, tenho uns ofícios mostrando que eu mandei para a senhora. Inclusive, a senhora mandou para mim a lista de filiados. Como a senhora não sabe? Como não sabia do processo? O professor, o caso da eleição, vocês ganharam, e no caso, a justiça sendo realizada outra eleição, vocês estão dispostos a concorrer ou vão depender só da justiça? Sim, a gente depende da decisão judicial. Se a justiça determinar que tem a eleição, nós estamos prontos para concorrer. Mas nós queremos que se faça a justiça, porque nós fomos eleitos com maioria de votos. A justiça entendeu que não teve
erro, nada que ferisse essa eleição. Ela deu uma decisão, determinou judicialmente o cancelamento de uma eleição que já estava marcada, que no caso seria hoje, dia 14, né? E determinou que a posse fosse mediante a entrega de documento, e nós entregamos. Então, quem descumpriu a decisão judicial foi a professora Rosana. Professor, nós queremos deixar o senhor à vontade para as considerações. O Jornal de Frente com a Notícia é um jornal imparcial, né? Nós estamos aqui para trazer os fatos da verdade. Ouvimos a professora Rosana, e aí estamos aqui para ouvir o senhor e ouvi-lo. Então, quero deixar o senhor à vontade para que esperamos que num prazo de curto tempo seja resolvido, né? Sim, se Deus quiser. E assim, eu digo, a professora Rosana na sua entrevista, ela fala que tinha até uma admiração por mim, né? Professora, eu também, eu votei na senhora por 2 vezes, né? E o que eu estou questionando não é a pessoa da professora Rosana, estou questionando o jurídico, o SINTEAC, né? Não estou falando da professora, né? Votei na senhora, votei 2 vezes. Até então a senhora vinha cumprindo com todas as decisões, tudo que a gente pedia, a senhora estava mandando para a gente. Eu não sei o que houve para mudar de ideia tão de repente, né? Então eu agradeço o Jornal de Frente com a Notícia o direito que não tem dado de resposta. E é isso, eu agradeço ao público também que está nos assistindo. Muito obrigado.